Esta videoaula tem como objetivo mostrar como se podem criar blocos de notas escolares dentro de cada uma das equipas do Teams. Portanto, neste caso, eu tenho aqui uma turma, uma equipa, portanto, que chamei MTeams CF Ampri. Eu acabei de criar esta equipa. Esta equipa tem apenas um canal, que é o canal geral, e tem apenas também portanto, um aluno. Portanto, neste caso, o aluno sou eu própria com a minha conta pessoal. Portanto, para eu criar um bloco de notas escolar, deverei, portanto, vir aqui ao canal geral, blocos de notas, bloco de notas escolares. A primeira vez que eu aqui venho, portanto, o bloco de notas não está criado. Vou criar o bloco de notas e, portanto, aqui existem duas opções. Portanto, começar de um bloco de notas em branco ou, no caso de termos blocos de notas já com uma estrutura que é aquela estrutura que nós pretendemos, podemos aproveitar essa estrutura. Pronto, no caso, eu vou aqui criar um bloco de notas em branco. Todos os blocos de notas, independentemente de serem criados em branco ou de serem criados reaproveitando uma estrutura, portanto, todos eles têm estes 4 espaços, portanto, o espaço de colaboração, onde todos podem editar e todos podem ver e editar, a biblioteca de conteúdos, onde o professor pode ver e editar, mas os alunos só podem ver, a secção do professor, portanto, que seria o caderno do professor, portanto, onde o professor faz a sua planificação e, portanto, os alunos não conseguem nem ver nem editar, e o bloco de notas de estudante, ou seja, aqui vai ser criado um caderno para cada um dos estudantes que estejam inscritos na turma. Se mais tarde forem inscritos mais alunos, esse bloco de notas para esses novos alunos é criado automaticamente, portanto não precisamos de fazer nenhum procedimento adicional. Vamos fazer o seguinte, e no caso o que está aqui representado é a estrutura que o bloco de notas do estudante, o caderno diário do estudante, vai ter. Portanto, esta estrutura vai ter 4 secções. Naturalmente nós podemos adicionar secções, até podemos apagar estas secções. Eu, no meu caso, como utilizo estes blocos de notas, portanto, estes cadernos com turmas do ensino profissional, eu prefiro ter cada uma das secções ser um dos módulos que eu vou lecionar durante o ano. Por exemplo, módulo 1, módulo 2, e portanto os cadernos dos alunos vão ser criados já com estas secções. Obviamente que eles depois poderão criar outras secções que considerarem convenientes, e dentro de cada secção poderão criar as suas páginas. E portanto, neste caso, eu vou fazer o criar. Ele está aqui a preparar o bloco de notas. Neste caso, em princípio, será relativamente rápido, uma vez que existe apenas um aluno. No caso de uma turma com 28 alunos, naturalmente que este processo vai demorar mais um pouco. Enquanto o bloco de notas é aqui criado, eu vou passar aqui para a vista do aluno, ou seja, vou entrar aqui do lado do aluno, portanto, aqui este aluno está inscrito em 2 equipas, em 2 turmas, sendo que no geral, quando vem aqui ao bloco de notas escolar, portanto, tem a indicação de que este bloco de notas escolar ainda não está configurado, mas voltando aqui ao lado do professor, vamos ver se entretanto o bloco de notas já foi criado, portanto ele deu aqui um pequeno erro, mas isto muitas vezes acontece e tem a ver com a ligação à internet, portanto à partida não foi um erro do próprio Teams, foi um erro de ligação à internet, na altura em que estava a ser criado o bloco de notas. Temos então aqui o caderno que foi criado para a turma MTeams CF Ampri. Portanto, o caderno tem aqui uma seta, portanto, a apontar para a direita. Quando clicamos nesta seta, percebemos que o caderno foi criado com as várias secções que falámos anteriormente, sendo que, portanto, a secção Bem-vindo é uma secção que tem aqui 2 páginas que poderão ser apagadas.
A secção área do professor será então o caderno do professor. Portanto, esta secção tem aqui uma subsecção também explicativa e que também pode ser apagada. Portanto, dentro desta secção nós podemos criar outras secções. Portanto, clicando com o botão direito do rato, temos acesso a um menu de contexto que nos permitirá criar outras secções e, portanto, que exploraremos mais à frente. Temos também a secção Biblioteca de Conteúdos, que mais uma vez tem uma subsecção explicativa. Portanto, esta secção Biblioteca de Conteúdos é a tal secção onde os professores portanto, podem colocar, disponibilizar material e, portanto, os alunos têm acesso a esta biblioteca de conteúdos, conseguem ver o que lá está. No Collaboration Space, os alunos conseguem ver e conseguem editar o que lá está. E depois temos aqui, portanto, o caderno que foi criado para a única aluna desta turma. Portanto, aqui Carla Jesus aparece enquanto aluna e não enquanto professora, porque o caderno de professor é este, efetivamente, que está aqui na área do professor. Portanto, aqui, tal como tínhamos visto anteriormente, o caderno foi criado para o aluno com uma estrutura de duas secções, em que cada secção corresponde a um módulo. Portanto, isto é o que o professor vê do lado dele. Se existissem mais alunos na turma, portanto, todos os cadernos dos alunos apareceriam aqui. Quanto ao lado do aluno, portanto, passando aqui para o lado da aluna Carla Jesus, portanto, a aluna também tem o seu caderno criado, portanto, o seu caderno, no seu caderno aparece a secção Bem-vindo, a biblioteca de conteúdos, portanto, onde a aluna pode ver aquilo que foi disponibilizado pela professora, o Collaboration Space e o seu próprio caderno. Portanto, a aluna não vê nem a área do professor, que é o caderno do professor, nem teria acesso aos cadernos dos colegas, caso existissem mais alunos dentro desta turma. Para trabalhar com o caderno, podemos trabalhar com ele, portanto, utilizando esta área reduzida. Podemos expandir a área, portanto, utilizando aqui esta dupla seta do canto superior direito e, portanto, já conseguimos expandir a área ocupada pelo caderno. Ou também podemos, portanto, aqui assim no menu temos uma opção que se refere à abertura do caderno no browser ou até na própria aplicação para computador, se tiverem a aplicação instalada. Portanto, neste caso vou abrir no browser e, portanto, quando o caderno é aberto no browser, portanto, ele abre um outro separador e, portanto, para quem está habituado a trabalhar com o OneNote, portanto, aqui fica ainda mais evidente, portanto, que este caderno é feito, portanto, com base na aplicação OneNote, portanto, uma aplicação independente do Teams. Portanto, este caderno nós podemos, portanto, conforme foi dito anteriormente, em cada uma das secções podem-se criar subsecções ou páginas. Portanto, para eu criar ou até mesmo novas secções, portanto, eu posso criar aqui novas secções, portanto, clicando aqui em mais secção, portanto, ou seja, se eu quiser criar, por exemplo, dentro da biblioteca de conteúdos, portanto, eu tenho uma secção, quero criar outra secção dentro da biblioteca de conteúdos. Se eu clicar aqui em mais secção, poderei fazê-lo. Por exemplo, eu posso querer, dentro da biblioteca de conteúdos, criar uma secção para colocar conteúdos do módulo 1. E, portanto, tenho ali uma nova secção dentro da biblioteca de conteúdos. E depois, dentro de cada secção, poderei também criar novas páginas. Portanto, assim que a secção é criada automaticamente uma página, mas a verdade é que eu posso criar tantas quantas queira, clicando aqui em mais página. Dentro de cada uma destas secções, se eu clicar com o botão direito do rato sobre uma destas secções, eu posso não só mudar-lhe o nome, posso eliminar a secção, mudar a cor, criar uma nova página
ou uma nova secção, portanto, que passaria a ser uma subsecção. Em relação às páginas, portanto, elas ficarão com um título, com o nome que eu colocar aqui no título. Portanto, se eu colocar aqui ficha informativa, portanto, a página ficará automaticamente com o nome que eu atribuí ao título.